Bem-vindo a este vídeo, onde quero te dar algumas ferramentas para libertar pessoas, ou como se tornar livre. Este é o primeiro vídeo de uma série que farei sobre como fazer coisas. Hoje vou falar sobre como libertar pessoas ou como se libertar. Então vou falar mais tarde como orar, como falar em línguas, eu vou falar sobre como fazer várias coisas. E agora quero falar sobre liberdade. Como libertar as pessoas. Aqui está escrita a libertação. Precisamos libertar as pessoas. E às vezes, o que é libertação? Precisamos agir. Temos que libertar as pessoas, mas nem sempre é fácil. Libertação que precisa acontecer quando as pessoas chegam com problemas. E você precisa entender que às vezes é libertação, outras vezes é realmente preciso renovar a mente. E é tão importante entender isso, porque a coisa triste hoje é que há pessoas que tente expulsar demônios onde não há demônios. Eles só precisam renovar a mente. E há pessoas que tentam encorajar os outros na renovação da mente. Mas não é isso que eles precisam de libertação. Eu costumo dizer assim, o problema é, se você tentar, nós conhecíamos o demônio e expulsávamos a mente. E é isso que às vezes fazemos, o que as pessoas às vezes fazem, porque não reconhecem quando é demoníaco. E quando deve acontecer a renovação da mente? Mas às vezes libertação não é suficiente, e renovar a mente também não é suficiente. Às vezes precisamos de algo muito mais forte. O Evangelho, precisamos do Evangelho, há algo que o Evangelho pode fazer. Os aprendizes não conseguem fazer e a renovação da mente também não. Às vezes precisamos de algo ainda mais. O Evangelho, ou a libertação e renovação da mente. Precisamos ser ativos ao lançar nossas preocupações sobre Jesus e precisamos perdoar, perdão e mais perdão. É uma grande parte da liberdade. E é assim que eu vejo quando trabalho com as pessoas. Quando as libero e elas vêm até mim. Eu não me concentro apenas na libertação, se você se concentrar apenas em uma parte na libertação. Quando as pessoas precisam de libertação, você se sente afetado por elas. Mas quando as pessoas vêm até você e precisam de algo além da libertação na mente humana, você não será eficaz. E às vezes é o perdão que precisa acontecer. Não basta dizer demônio, saia. Eles precisam de perdão. Elas precisam perdoar. Precisam deixar ir. Precisam jogar ativamente suas preocupações em Jesus para conseguir perdoar. Ser livre. Mas às vezes é o Evangelho. Eles precisam acontecer para serem verdadeiramente livres. E isso pode parecer um pouco complicado, mas é na verdade muito, muito simples. Quando você entende isso. Eu vou trazer algo simples. Vamos supor que uma pessoa chegue até você com um problema de luxúria. Digamos que ela tenha um problema com luxúria ou que veja pornografia. O que essa pessoa precisa? Em alguns lugares eles vão dizer, ei, acabamos de expulsar esse espírito impuro dele e então você está livre. Outros lugares dizem, não, você só precisa se concentrar em Jesus, então você será livre. E então, às vezes, você precisa do Evangelho. O que é isso? Há alguns anos, tivemos uma pessoa que nos procurou. E ele disse, preciso de libertação, me ajude, eu preciso ser livre, sou viciado, tenho um problema com pornografia, me liberte. E as pessoas conosco tentam orar por ele para que seja libertado. E nada se manifestou, nada restou. E ele se irritou e disse, o que há de errado com este lugar? Este é o terceiro ministério de libertação que venho para ser libertado. Espírito, por que não posso ser livre? Então, uma das pessoas que trabalhavam conosco olhou para ele e disse, você sabe por que não é livre? Você não é livre porque ama o seu pecado, você é pecador. Ama o seu pecado e precisa se arrepender. O quê? Ninguém tinha me dito isso antes e ele estava com raiva por causa disso. Ele só queria ser libertado. Não via que precisava de muitas outras coisas. E então ele saiu dali, foi dar uma caminhada apenas. Converse com Deus. O que está acontecendo com esse lugar? Dizem, amo o meu pecado. E lá Deus falou com ele, sim, você ama. Você é pecador porque ama seu pecado.
E naquela caminhada, ele se arrependeu de coração e quando voltou para casa, estava livre. Ele não era suficiente apenas orar. Orar. A libertação também não é suficiente dizer, ei, você só precisa renovar sua mente. Não, ele precisava ir a um verdadeiro arrependimento para ele ser livre. Mas novamente, temos outras pessoas vindo com o mesmo problema e perguntam, por que eu tenho dificuldade com a luxúria? Há anos na Dinamarca, um rapaz veio até mim e perguntou, o que está acontecendo comigo? Estou totalmente perdido com espíritos impuros. O que há de errado comigo? Estou tentando renovar minha mente repetidas vezes. Estou orando e renovando minha mente e estou orando e jejuando. E eu realmente não entendo por que não estou livre dessas perdas e dessas imagens na minha cabeça. Eu estou orando, jejuando e entregando tudo a Jesus. Não entendo por que não estou livre. E então, ele ouviu o meu ensino sobre o batismo. E ele vinha de um contexto luterano. Ele se arrependeu. Ele recebeu o Espírito Santo, mas nunca havia sido batizado na água. Quando ele ouviu meu ensino, foi como, isso é o que eu preciso. Tenho renovado minha mente, tentando confiar em Jesus. Tenho orado, jejuado, tentando fazer de tudo, mas não me sinto livre. E então ele veio e foi batizado. Quando ele saiu daquela água, estava livre. Era o evangelho que ele precisava, o verdadeiro evangelho. Não apenas arrepender-se e acreditar. Ou se arrependa e receba o Espírito Santo, mas se arrependa e seja batizado. Era disso que ele precisava. E quando isso aconteceu, ele ficou livre. Mas eu também tive outro cara que veio até mim anos atrás. Quem contou meu problema com perda? E é assim, é difícil. Porque quando estou na rua, tento me dizer, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe. E quando eu converso com ele, ele já tinha se arrependido, não havia nada de demoníaco. Nesse caso, eu fico tipo, ei, você precisa renovar sua mente. Mente, você precisa tirar os olhos disso e focar em Cristo. E quando ele fixou os olhos em Cristo e entendeu quem ele era, e ele se ocupou no reino, em vez de ficar pensando, não devo pecar, não devo pecar. Quando desviou o olhar disso e se ocupou no reino, ficou fácil. Então você tem que entender quando trabalha com pessoas e as discipula. Quando as pessoas têm problemas com leis, não pode ser apenas uma dessas coisas. Não precisa ser só isso. Liberta-nos todas as vezes. Se você foca apenas na libertação, terá sucesso quando essas pessoas precisarem de libertação. Mas e aquelas pessoas que não fazem isso? E quando falamos de estar perdido, vamos dizer assim, quando as pessoas vêm até mim provavelmente perdidas, eu sempre começo pelo Evangelho. Vamos falar sobre o Evangelho. Às vezes eu também oro, mas sempre volto ao Evangelho. Porque se há um espírito impuro que é libertado, mas eu não sou verdadeiramente nascido de novo, esse demônio vai sair e voltar novamente. Eles não vão experimentar a liberdade, se isso não estiver lá. Então, quando alguém vem até você ou até mim, dizendo que tem um problema com impureza e pornografia ou vício, eu começo pelo Evangelho. E o que eu vi lá é que muitos cristãos, pessoas na igreja que amar Jesus, mas não ter entendido completamente o Evangelho, não ter realmente compreendido o que é arrependimento. Quando aquelas pessoas ouvem o que é o verdadeiro arrependimento e mudam o coração, elas experimentam a liberdade. Ou em alguns casos. Quando eles se batizam, se arrependem e se batizam, muitas vezes fazemos isso imediatamente. Então eles experimentam a liberdade. Por quê? O que é o batismo? Batismo é realmente deixar para trás aquele velho eu que está preso ao pecado. Então, precisamos usar essas ferramentas corretamente. Batismo é Romanos capítulo 6. Enterre aquela velha vida que está presa ao pecado. Quando uma pessoa peca, ela se torna escrava do pecado. E o corpo começa a querer pecar. E você se torna viciado em pecado. Como quando começo a fumar, eu controlo. Mas depois começa a me controlar. Se você começar com pornografia, você controla. No início, mas depois começa a te controlar. Se você começar a mentir, você controla, mas depois começa a te controlar. Você se torna um escravo do pecado.
Quando você se arrepende e ganha um novo coração, agora você tem o desejo de fazer o que é certo, mas o corpo não quer obedecer. O corpo é como um viciado que quer suas drogas. Então, o que você precisa fazer com esse corpo? Acabe com isso. E enterre isso. Matar é o que você faz, mas você tinha que enterrar. E é aí que o evangelho entra. Quando as pessoas entendem o arrependimento e são batizadas em Cristo, você realmente enterra aquela velha vida e que um dia, desde que você viu, perdido. Seja discreto, mas nem sempre é suficiente. Por quê? Realmente pode ser demoníaco. Então não é apenas o corpo que é viciado em pecado e quer o pecado. Essa perda pode abrir caminho para atividades demoníacas. Então, na verdade, é um espírito impuro que você tem. Então, após nos arrependermos e sermos batizados, oramos pela libertação ao mesmo tempo. Sai, espírito jovem rei. Então, eles agora confessaram seus pecados, se arrependeram e foram batizados. Então, nós oramos pela libertação e aquele demônio. Isso é lindo. Quando esse demônio vai embora, aleluia, acontece uma libertação. E então você acha que isso é suficiente? Não. Sempre após o evangelho e a libertação, há uma renovação da mente que precisa acontecer. Por quê? Porque agora você tem que se colocar no lugar deles. Você precisa focar no espírito e não na carne. Você tem que desviar o olhar. Dessa forma, para Cristo, você precisa mudar seu padrão, sua maneira de viver. Você precisava começar a renovar sua mente. Viver de maneira diferente, focar em Cristo. E isso é tão importante. Então, quando alguém vem com luxúria, logo de cara, eu diria, deixe-me ouvir sua história. Ok, você tem um problema com isso e isso e isso. Minha primeira pergunta, você já se arrependeu? Já se arrependeu? Me fale sobre sua conversão. Você foi batizado depois de se arrepender? E as pessoas dizem, sim, eu me arrependi, sim, eu fui batizado, sim, mas ainda há um problema. Então nós vamos e oramos por libertação. Se eles se arrependeram e nós oramos com empenho e nada aconteceu, ok, vamos te ajudar a focar em Cristo. E então, dessa forma, a experiência da liberdade, mas eu não começo por aí. Por quê? Dizer a alguém que ainda carrega aquele velho corpo morto, dizer a alguém que tem um demônio, apenas focar em Cristo ou renovar sua mente não é suficiente. Por isso é tão importante saber onde as pessoas estão, isso é com a luxúria. Se você não acolher as pessoas que chegam, digamos que alguém chegue com medo da morte, medo de morrer. Quando as pessoas vêm e dizem, eu realmente tenho um medo na minha vida, medo de morrer, eu faria o mesmo novamente. Diria, me fale sobre o evangelho. Por quê? Porque pode ser uma coisa demoníaca e pode ser renovar a mente. Pode ser também um trauma que elas têm na vida. E vamos falar mais sobre isso. Jesus veio para nos salvar. Nós que fomos aprisionados pelo medo da morte durante a vida. Eu tinha muito medo de morrer, o medo da morte era uma grande parte da minha vida. Tem sido um problema na minha vida. Há anos tenho pesadelos e pensei, ok, vou morrer. Vou para o inferno e o medo era uma parte tão grande da minha vida. Por anos. Até eu realmente entender o evangelho e nascer de novo. Nascido de novo. Quando o Espírito entrou, quando Cristo veio, quando minha vida foi mudada, o medo da morte desapareceu. Ele me deixou. E então eu quero dizer, pode ser perigoso dizer, conhecemos a mente rapidamente, por exemplo, se alguém vem e diz, eu tenho medo da morte. E então as pessoas perguntam, mas você acredita em Jesus? E eles dizem sim. Ah, então você não precisa ter medo da morte. Aqui estão algumas escrituras, apenas cite essas escrituras, foque em Cristo. Foque em Cristo e então isso vai desaparecer. Eu nunca começaria por aí. Por quê? Porque talvez haja uma razão para eles terem medo da morte. Porque eles têm medo da morte. Por quê? Porque ainda estão em seus pecados. Eles não são verdadeiramente nascidos de novo. Sim. Mas eu perguntei se eles acreditam em Cristo? Sim. Mas não é suficiente perguntar se você acredita em Cristo. Satanás acredita em Cristo. Demônios acreditam em Cristo. Isso não os salva. Muitas pessoas estão na igreja e acham que nasceram de novo. Mas, na verdade, não nasceram. Eles nunca realmente se arrependeram. Eles nunca enterraram aquela velha vida, nunca receberam o Espírito Santo. Não são uma nova criação ainda.
pensam que nasceram de novo, mas não são. E eles vão ao passado e dizem: tenho medo da morte, tenho medo da morte. O que devo fazer? O que devo fazer? E a única coisa que disseram: renove sua mente, renove sua mente, renove sua mente. É o mesmo que se algumas pessoas tiverem problemas com condenação, vão até alguém: sinto-me condenado. O que devo fazer? As pessoas perguntam: você acredita em Cristo? Sim. Então você não deve ser condenado. Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então as pessoas pegam esse versículo: não devo me sentir condenado, não devo me sentir condenado. Renove a mente, não devo me sentir condenado, não devo me sentir condenado. Está escrito para aqueles que, se você continuar lendo, andam pelo Espírito e não pela carne. Por que muitas pessoas se sentem condenadas? Porque eles ainda andam pela carne e não pelo Espírito. Então, em vez de tentar renovar minha mente, eles dizem: pare de renovar sua mente. Entre e arrependa-se. Venha novamente, nascido de novo. Entre e ande pelo Espírito. Porque quando você anda pelo Espírito, essa combinação desaparece. E você não precisa trabalhar na renovação da sua mente. Você consegue ver? Então, realmente entender onde as pessoas estão. E eu acho que este vídeo talvez seja um vídeo que você tenha que voltar e ver várias vezes. E realmente entender o que estou dizendo. Porque se isso é novo para você, pode ser um pouco complicado no começo, mas quando você realmente entende, você entende. Mas também o medo da morte pode ser algo mais. Porque quando experimentei a liberdade do medo da morte, mudou minha vida. E fiquei livre por 20 anos. Mas então, alguns anos atrás, eu sofri um ataque. De repente um ataque espiritual veio sobre mim. E o medo da morte chegou. Tão forte sobre mim, que eu estava com muito medo de morrer como nunca estive antes. Nesse caso, eu ainda estava com Cristo, ainda caminhava no Espírito, mas não entendia o que estava acontecendo. Mas não foi um estado contínuo da minha vida. Foi um ataque. Ataquei o inimigo e não precisei de libertação, pois não vinha de dentro de mim. Algo precisa ir embora. Eu preciso disso. Lancei minhas preocupações em Jesus. Precisei ir até Cristo e orar e dizer: Jesus, eu entrego tudo a Ti. Você. Eu sei que estou em você. Passo essa fé para você e entro em ação. Lute contra isso e ore contra isso. E então o medo da morte desapareceu. Ouça as pessoas. Quando você ministra as pessoas e ouve as histórias. Então, veja, esse medo da morte é um ataque que nos chega agora? É um ataque por causa de algo que aconteceu por necessidade de viver? Libertação? Ou é uma coisa contínua porque você ainda não está em Cristo? Vamos seguir em frente. Há muitas pessoas hoje com medo e ansiedade. Se olhar para a ansiedade, ela pode ser um pouco de tudo também, depende. Em muitos lugares, o que eu vi é que há muitos cristãos verdadeiramente renascidos que sentem ansiedade. E quando eu ouço suas histórias, elas frequentemente chegam. Por experiência, um momento em suas vidas pode ser um acidente ou algo que experimentaram, onde de repente se abriu para que o medo e a ansiedade entrassem naquele momento. Aquele momento, digamos que alguém tenha medo de... Dirigindo um carro, eu encontrei essas pessoas e perguntei: quando isso aconteceu? Eu estava saindo de um acidente, anos atrás. E isso ainda está em mim. Enquanto eu faço isso e eles renascem, pode ser uma libertação, uma renovação da mente. Também pode ser jogar suas preocupações em Jesus, pode ser tudo isso. Quando digo jogar suas preocupações em Jesus, é para realmente largar isso, entregar, entender que Ele é fiel. Muitas vezes nos apegamos a isso. Então, eu os guiaria em uma oração e diria: ok, começou lá, sabemos que entrou lá. Você está pronto para entregar nas mãos de Jesus? Você está pronto para superar seu medo? Está pronto para deixar de lado sua ansiedade? Vamos jogar isso em Jesus, deixe para lá. Vamos orar juntos. E nós oramos e eu os guio em uma oração: Deus, eu aceito este acidente. Eu pego esse trauma, eu pego essa experiência e eu jogo isso para você, Jesus. Eu entrego a você e peço: venha me libertar, venha me salvar por isso. E então eu oro sobre isso. E em muitos casos ocorre uma libertação. Por quê? Porque aquele trauma, aquela experiência abriu uma porta para Satanás entrar. E nós oramos por libertação
e algo os deixa, eles são libertados. O trabalho já está feito? Não. Agora precisamos renovar a mente. Por quê? Porque quando as pessoas são libertadas, elas são rudes. A causa está perdida, mas a mente não está perdida. Ainda não foi renovado. Então, se alguém tem um problema com medo, eu orei por alguém há alguns anos, ela não dirigia um carro há 18 anos por causa de algo assim. Por quê? Nós quebramos e sobreviveu. Mas agora a levamos de carro e dissemos, agora você precisa dirigir. E ainda assim, ela estava com medo, sentia algo. Mas não era o mesmo medo de antes. Antes era de dentro. Agora era medo porque ela estava muito acostumada a não poder dirigir. Então nós dizemos, ei, lembre-se da Escritura. Você pode fazer tudo. Jesus Cristo está te treinando. Ele está com você. Você não tem medo. Você é livre. Cristo está com você. Ele vai te proteger. Ele vai fazer isso. E então, ela pegou as Escrituras e deu um passo de fé, sentou naquele carro e descobriu que Satanás era um mentiroso. É a verdade. E ela começou a dirigir e trabalhou a mente e uma semana depois estava dirigindo sem mais problemas. Então, quando eu entrego isso a você, digamos, alguém que tem medo há anos, eles estão acostumados a pensar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E então, quando ocorre uma libertação, agora eles têm que se dizer, não consigo fazer. Mas algumas coisas eles param e pensam, não posso fazer isso, porque estão pensando do jeito antigo. E eles precisam começar a pensar de um novo jeito. Ei, sim, eu consigo, foi antes. Eu não conseguia, mas agora consigo. E você começa a renovar a mente e a entrar devagar na liberdade. Então, com ansiedade é frequentemente libertação, mas é muito frequentemente um abridor de portas em algo que precisa ser fechado. Coisas que precisam lançar sobre Jesus e perdoar. Se você olhar para o trauma, eu na verdade escrevo também sobre o pecado sexual. Eu vivenciei pessoas que sofreram um trauma, vamos dizer, um pecado sexual. Ou o que aconteceu foi que um pecado sexual pode abrir caminho para o demoníaco. E então você se liberta. Mas de muitas formas, eles precisam perdoar. Perdão é tão importante lá. E antes de perdoarem, você pode tentar expulsar isso, expulsar o espírito impuro. E se houver um espírito impuro, esse espírito impuro pode ir, mas eles voltarão. Por quê? Porque nunca perdoaram, nunca deixaram para lá, nunca realmente refletiram sobre Jesus, nunca perdoaram aquela pessoa. E isso é um quebra-gelo para que isso continue. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma escolha. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Precisamos perdoar as pessoas e ajudá-las a perdoar. Às vezes é preciso explicar e dizer, perdoar não é uma opção, você precisa escolher perdoar. Aquelas pessoas que abusam de você, eles podem não estar mais na sua vida. E eles não se importam, alguns deles com o que você faz, se perdoam ou não, mas para você escolher não perdoar. Isso me mantém te espiritualizando todos os dias. Você nunca será livre porque sempre anda com isso no coração. Você sempre anda com esse trauma, esse espírito impuro, e você precisa se libertar. Você precisa deixar ir. E não basta dizer, apenas se concentre em Cristo e renove sua mente. Também não é suficiente apenas orar por libertação, porque se você nunca lidar com o perdão e realmente se libertar disso, podem ser entregues. E 1 ano e meio depois voltar novamente, voltar e nunca experimentar a liberdade. Então, você tem que entender que é diferente de pessoa para pessoa exatamente onde elas estão. E eu uso isso há anos agora e tem sido realmente incrível. Eu ensino sobre isso às vezes. Eu falei sobre isso há alguns dias aqui e se tornou uma revelação para muitas pessoas quando entenderam. Elas entenderam. O Evangelho pode fazer algo que isso não pode fazer. O Evangelho pode mudar seu coração em relação ao pecado. Os aprendizes não conseguem, renovar a mente não consegue, jogar-se sobre Jesus e o perdão não consegue. Só o Evangelho pode mudar o coração. De ter um coração endurecido para ter um coração amolecido, onde a lei é escrita no seu coração e onde você recebe uma nova consciência. É a única coisa que pode afastar aquele velho homem que está preso ao pecado. Você precisa do Evangelho. As pessoas precisam do Evangelho. A libertação pode fazer algo que renovar a mente não pode fazer. A libertação pode te libertar daqueles demônios que entraram.
Através de diferentes coisas, só o Evangelho não faz isso, se você compartilhar apenas o Evangelho com os outros. Arrependimento, batismo na água, Espírito Santo, e não demore para libertar as pessoas ao mesmo tempo. Eles podem nascer de novo e receber o Espírito Santo. Andam por aí ainda com os demônios. Então, é por isso que quando eu compartilho o Evangelho com as pessoas e as batizo, eu sempre falo sobre do que você precisa ser liberto. Eu realmente pergunto, o que você precisa enterrar? Do que você precisa ser libertado, você acha? A que você está preso e tem alguém que você precisa perdoar? Há alguém que você precisa perdoar? Há algo que você precisa entregar a Jesus? Quando eu compartilho o Evangelho com as pessoas, eu me concentro em Deus. Tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sejam verdadeiramente livres, grátis. E quando se arrependem, quando são batizados com o Espírito Santo e enquanto são batizados na água, oramos por libertação. E então nós os guiamos em oração e perdoamos ao mesmo tempo, lançamos sobre Jesus e realmente os guiamos ao perdão. Quando fazemos o arrependimento, a conversa com eles, quando compartilhamos o Evangelho. Quando isso é feito, não significa que o trabalho acabou. Agora eles precisam ir além e renovar a mente. Eles precisam voar no Espírito e não mais na carne. Precisam falar em línguas frequentemente. Precisam ler a Bíblia. Precisam jejuar. Precisam orar e eles precisam ter seus olhos para longe de si mesmas e deste mundo em direção a Deus. Então eu sempre começo por aí. Pegue isso e isso ao mesmo tempo. E depois os envie para longe e diga, agora você precisa estar na palavra e continuar renovando a mente. Se as pessoas vêm até mim e eu converso com elas, e eles precisam de libertação. E isso é ok, porque isso pode fazer uma coisa, mas a libertação pode fazer outra. Quando é necessário que aconteça uma libertação, você não fala apenas sobre renovar a mente, você precisa realmente orar por libertação. E às vezes você não precisa saber de tudo, não é só espírito impuro, apareça. Não é necessário mais nada, não precisa falar com eles e assim por diante, é só uma libertação que precisa acontecer. Mas se eles estiverem segurando o rancor ao mesmo tempo, se eles estão se apegando a isso, não basta orar e dizer aleluia e depois ir embora. Fale sobre arrependimento, faça isso ao mesmo tempo, porque caso contrário, isso voltará. Os demônios retornarão. Então, trabalhe comigo. Ajude-os a entender que precisam perdoar, que precisam deixar ir aquelas pessoas que os estão machucando. Quem os feriu? O que causou esse problema? Eles precisam se desfazer desses traumas e das coisas que se abriram para eles. Precisam deixar isso para trás e entregar para Jesus. E então, quando isso estiver feito e isso estiver concluído, despeça-os com um novo em mente. Se as pessoas vêm até mim e nascem de novo e têm problemas, e eu oro por libertação e nada se manifesta, então eu falo sobre isso. E às vezes os conduzo em uma oração. Se houver algo de que precisem, jogue em Jesus e nas pessoas que precisam perdoar. Mas isso e isso e isso estão ok. O que você faz então? Então se concentre nisso. Ajude-os a se envolverem no reino. Ajude-os a trabalhar no reino. Ajude-os a trabalhar por Cristo. E fique ocupado e mantenha os olhos em Jesus. Comece a ler a Bíblia todos os dias, a orar, a semear no Espírito em vez da carne. Em vez de assistir filmes o tempo todo. E ouça o ensino da Bíblia, ouça a palavra de Deus. E desvie seus olhos de si mesmo para Deus. E então, é isso que é necessário. Isso está ok. Isso não é necessário. Isso já foi resolvido. Isso é o que você precisa fazer. Então, espero que este ensino realmente ajude você a libertar as pessoas. E é, na verdade, muito, muito simples quando você entende. E para mim. Quando eu comecei com isso, foi como se Deus começasse a revelar, porque eu comecei a ministrar para muitas pessoas e descobri isso, que a forma como experimentavam a liberdade era um pouco diferente de pessoa para pessoa, dependendo de onde eles vieram. E de novo, agora quando as pessoas chegam, eu sempre converso com eles e pergunto, ok, você se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, onde você está nisso? Além disso, se precisam apenas de libertação, por quê? Porque queremos que as pessoas nasçam de novo. Não queremos ser rápidos demais para simplesmente orar por eles e depois ir embora e nunca mais vê-los novamente. Aproveite a oportunidade, claro, para compartilhar o Evangelho com eles. Porque queremos que as pessoas sejam verdadeiramente renascidas. Então, eu adoro isso, né? Eu sempre começo lá muitas vezes. E então faço a pergunta sobre isso. Então aqui eles dizem que tenho problemas com isso e isso e isso. Quando começou? O que aconteceu? E então, nessa conversa, você percebe, você nunca superou isso. Você precisa jogar isso em Jesus. Ei, jogue suas preocupações em Jesus.
Ele está no controle da sua vida, não precisa se estressar, não precisa ter medo, é só confiar em Jesus. Ou se pessoas foram feridas por outras pessoas e tudo começou com uma mágoa, você perdoou essas pessoas. Eu tive uma mulher que veio até mim anos atrás, ela tinha 76 anos. Quando ela tinha 10 anos, foi zoada na escola. E aqueles garotos que a provocavam, isso abriu espaço para dor e falta de perdão na vida dela. E ela, desde os 10 anos, era muito introspectiva e não gostava de estar em multidões, entre outras pessoas. Ela tinha entendido o evangelho, tinha sido orada e tentou renovar a mente e tentou como se não fosse libertada. Não havia nada demoníaco como algo grande. Além disso, você nunca está perdoando eles. Ela andava por aí com essa dor e ainda estava amargurada com eles. E eu disse, isso foi há 66 anos. Essas pessoas não estão mais na sua vida. Se você não perdoar, é como uma ferida que você tem, onde algo é colocado em cima da ferida, e a ferida nunca vai cicatrizar. Não pode curar porque não recebe o ar necessário para a cura. Então eu falo sobre perdão, e falo sobre jogar suas preocupações em Jesus e seu medo, e deixar isso ir. Simplesmente deixar isso ir. E eu a conduzi em uma oração, onde ela perdoou aquelas pessoas que a machucaram 66 anos atrás, e ela disse, Jesus, eu entrego tudo a você. E foi como se, a ti, que... E ela estava livre. Estava livre depois de 66 anos. Não é uma grande manifestação. Por quê? Não é uma grande libertação. É pequena. Apenas deixando isso para lá. Lance suas preocupações sobre Jesus, pois ele se importa. Para você. Então, isso é um pequeno ensinamento que acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava. Meia hora. Mas veja novamente e entenda. Tenha isso em mente. Comece por aí. Depois veja se a libertação precisa acontecer. Lance sobre Jesus e perdoe. Renove a mente e os envie em paz. E quando eu falo do evangelho, não é apenas orar pedindo Jesus no coração e você será salvo. É o verdadeiro evangelho. Arrependa-se, afaste-se dos seus pecados, odeie seus pecados. Depois disso, enterre isso longe. Vida, não antes, depois disso, enterre toda a vida vinda do mar. Espírito Santo. Tenho mais vídeos sobre o evangelho. Posso colocá-lo junto ao link deste vídeo. Mas Deus te abençoe. Este é o primeiro vídeo de uma série chamada Como Fazer Coisas. Aqui eu falo sobre como libertar pessoas. Se você tem outros vídeos, gostaria que eu falasse sobre. Se quiser saber mais, escreva nos comentários. Farei um vídeo sobre como ouvir a voz de Deus, como jejuar, como orar, como ser guiado pelo Espírito Santo. Espírito. Então eu faço vídeos diferentes. Vídeos de como fazer coisas e espero que seja uma bênção para você. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Tchau, tchau. Olá novamente, quero terminar com você que viu esse ensinamento. Se você viu isso e de repente reconhece algo na sua vida, você precisa fazer para ser livre. Então faça. Isso não é só como libertar outras pessoas, é também como se libertar. Se você for um dos exemplos que eu mostrei aqui, talvez seja você quem está sofrendo. Talvez seja você quem está passando por ansiedade ou trauma. Verdade. Aqui você tem ferramentas para como você pode se tornar livre. Faça o que for necessário. Comece com o evangelho. Veja, se você precisa de libertação, fale conosco ou com alguém no tapete TLR perto de você que pode te libertar. Se precisar orar e entregar tudo para Jesus e perdoar de coração, então faça isso. Se você entende agora que só precisa renovar sua mente e focar em Jesus, então faça isso. Então isso não é apenas como libertar pessoas, é também para vocês aí fora, para se tornar. Vamos ajudar você a ser livre, vamos ajudar você a libertar outras pessoas. Livre. Deus te abençoe.